Bom, hoje a gente começa uma série, né? Essa série se chama O que a Bíblia Diz. E a gente vai abordar 4 temas durante esse mês de agosto. A gente vai compartilhar sobre o que a Bíblia diz. E hoje a gente vai falar sobre família. Na minha faculdade de teologia, o meu TCC foi sobre família, o governo de Deus. Não precisa procurar na internet, foi em 2016. Eu não te encorajo a ler tudo que eu escrevi, tá bom? Eu diria que eu melhoraria muito aquele texto, mas foi muito legal porque partiu de um momento de uma crise que nós estávamos passando na nossa família. Uma crise porque a minha esposa, naquela época, ela estava passando por um processo de câncer, né? Ela estava lutando contra um câncer. Não era uma crise no matrimônio, no casamento, mas era uma crise porque era uma situação difícil, era uma doença, uma enfermidade. E em momentos desses, nós precisamos nos voltar para aquilo que a palavra diz acerca da cura, né? Acerca da saúde, o que Deus quer de nós num posicionamento de fé em momentos difíceis como esse. E nesse lugar todo, então, saiu o meu TCC da faculdade sobre o governo de Deus, família, o governo de Deus. E eu quero falar com vocês um pouco hoje sobre isso, né? O meu objetivo hoje é expressar a importância que Deus dá para a família. Tá? Então a gente vai abrir bastante a Bíblia, prepara a tua Bíblia aí para a gente ler bastante o versículo. E é o meu objetivo, né? Conseguir colocar aqui para nós, como igreja Caminho Santo, o que Deus pensa acerca da família. Né? Hoje existe toda uma pauta de desconstrução da família, mas nós acreditamos na palavra de Deus. E a palavra de Deus defende a família. Agora, qual é a família que a palavra defende? Qual é a forma de constituição de uma família? E por aí vai. A gente vai entrar nisso aqui hoje. Antes, eu queria só ler um trecho aqui do meu TCC, já que eu tive tanto trabalho, né, de construir ele. Deixa eu ler ele um pouco para você aqui. Eu tive que pesquisar alguns autores. Quem aqui já fez o TCC na faculdade? Tá. A galera já olhou com aquela cara de, meu Deus, eu lembro. Eu tive que pesquisar alguns autores para colocar na minha dissertação. E um deles escreveu assim, e eu coloquei e copiei aqui exatamente como está lá. Presta atenção. Deus não é solidão, mas sim comunhão. Pois se houvesse apenas um na Trindade, reinaria uma absoluta solidão. Se houvesse 2, reinaria então a separação e a exclusão, bem como o egoísmo. Porém, quando há 3, o 1 e o 2 superam a separação, se voltam para o terceiro e se encontram inclusos uns nos outros, pelos outros e com os outros. O que existe desde o princípio é um mistério de comunhão e não de solidão, onde ninguém é antes ou depois do outro. Eles emergem juntos. E é muito profundo, porque nesse texto ele está defendendo a Trindade, obviamente, né? Um texto cristão, de uma teologia sã. Então ele está falando da Trindade, quando ele fala de 1, 2 ou 3, ele está falando do Pai, Filho e Espírito Santo. E é muito interessante quando a gente vai estudar um pouco sobre a Trindade, a gente vê a forma como o Pai honra o Filho. O Filho honra o Pai. O Filho honra o Espírito Santo. O Espírito Santo honra o Filho. Existe uma honra mútua na Trindade. A gente não vai ter tempo para entrar nesse ponto específico aqui, mas é muito claro quando você vê Jesus falando do Pai. Quando você vê o Pai falando de Jesus, por exemplo, no batismo. Este é meu Filho amado. Sabe? O Espírito, ele testemunha muitas coisas acerca do Pai e do Filho. Então é muito interessante a gente analisar a forma como o governo de Deus é estruturado numa constituição de uma família. Pai, Filho e Espírito Santo. Então existe essa união na família. Primeiro ponto importante que a gente tem que saber é que se não é uma solidão que reina na Trindade, é a comunhão. Que a gente venha viver, então, uma família em comunhão. Seja uma família terrena, a tua família que você nasceu, a família que você tem, a tua esposa, os teus filhos, os teus pais, enfim, a gente precisa ter. Seja também uma comunhão na família espiritual. Porque
nós como igreja também vivemos uma família espiritual. É diferente. A gente não tem a mesma relação da família que você tem na tua casa, mas a gente tem uma relação familiar aqui também. Né? Isso é algo que nós precisamos guardar. Principalmente num processo de crescimento da igreja, Caminho Santo, nós precisamos guardar esse conceito de família. Você já viu pessoas que falam coisas com a boca, mas não vivem com as suas atitudes? Você já viu isso? Tá. Eu já vi pessoas que falam coisas e não vivem aquilo que elas falam. E é muito estranho se a gente começar a falar assim, nós somos uma família, Caminho Santo, mas a gente não vive como família. Expressões de família são expressões de comunhão. São expressões, muitas vezes, de correção. São expressões de unidade, de suporte. Se um está enfermo, todos nós estamos enfermos. Quem já passou uma enfermidade na tua casa? Com alguma pessoa próxima? Seja teu marido, tua esposa, teus filhos, alguém assim muito próximo. Sei lá, teu pai, tua mãe, quem já passou? A sensação que você carrega é, se ele está enfermo, se ela está enferma, todos nós estamos enfermos, não é verdade? Essa luta não é que nem quando a Pamela lutou contra o câncer. Essa luta não era só dela. Obviamente ela estava sofrendo no corpo. Mas a luta é nossa. A luta era minha. A luta era da Lara. A luta era da minha sogra, dos meus cunhados. A luta era nossa. Então nós vamos, sustentar no meio da dificuldade. E no processo de família espiritual tem que ser a mesma coisa. Nós precisamos viver. Então nós não precisamos só dizer, olá, família, Caminho Santo, que alegria ter vocês aqui mais uma vez. E quando um está doente, não tem suporte. O suporte, presta atenção, não é um suporte apenas pastoral. É um suporte de comunidade. Não é só os pastores, não somos nós apenas que temos que ir lá no dia do velório. Deixa eu te falar uma coisa, quando alguém morrer, vai no velório. Esteja naquele momento. Quem já passou no velório aí de algum parente próximo também? Tá. Foi bom quando alguém chegou lá e te deu um abraço? Mesmo que seja por 5 minutos, saiu do trabalho, pediu para o chefe, me dá 5 minutos, que eu vou lá, eu preciso ir no velório e eu volto. Quem já fez isso? Se você nunca fez, eu te encorajo a fazer. Eu me arrependo de não ter ido em alguns velórios. Coisa estranha isso, né? Talvez você dá graças a Deus de não ter que ir. Né? Você vai lá para o hospital e pega um atestado e manda para o teu amigo que você estava de atestado para não ir no velório. Quem aqui não gosta de velório? Pode ser sincero, não tem problema não. Deixa eu te falar. Deus faz coisas poderosas em velórios. Tremendas. De amor, de compaixão. Então eu quero te encorajar. No momento de dor, nós como igreja precisamos estar lá. Sabe, eu aprendi uma coisa que é, nunca chega no velório de mão vazia. Como assim, pastor? Vou levar uma caixa de bombom? Não, leva um envelope com R$50, com R$20, com R$10, com R$100, sei lá quanto você tem para dar, mas leva uma oferta para aquela família, porque isso é uma expressão, inclusive, de amor num momento de necessidade. Eu lembro quando meu pai faleceu, a gente praticamente não precisou desembolsar recursos, porque as pessoas que chegavam no velório chegavam com o envelope. E no final, a gente tinha praticamente um recurso para pagar, cada um deu um pouquinho e ajudou todo mundo. Porque você não fica fazendo as contas. Eu duvido que a maioria aqui tenha uma caixinha do Nubank. Quem tem caixinha do Nubank aí? Quem não sabe o que é a caixinha do Nubank? Tá, tem pessoas que não têm, tem pessoas que não sabem, tem pessoas que não guardam dinheiro, então tá bom. Deixa eu falar, no Nubank você tem umas caixinhas que você pode separar o teu dinheiro e aplicar. Não é o melhor retorno financeiro para a tua aplicação, mas é muito legal porque você pode colocar propósitos ali. Né? A minha esposa ama essas caixinhas do Nubank, ela tem tipo 30 caixinhas do Nubank. Tipo assim, R$50 em cada caixa. Eu falo, amor, mas... não, isso aqui são sonhos, são sonhos. A gente respeita as caixinhas dela lá. E aí, eu duvido que você tenha uma caixinha do Nubank, onde você colocou lá, velório. Você não tem uma dessa, né? Porque às vezes a gente não pensa muito sobre isso. Mas voltando agora aqui para a mensagem. Num contexto de família, nós precisamos estar na alegria e na tristeza. Olha o casamento. O que a gente fala no casamento? Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na riqueza ou na pobreza. Então, meu amigo, se a gente vai viver família como comunidade de fé, que seja a mesma expressão daquilo que a gente acredita que tem que ser na nossa casa. Amém? Olha que interessante. Abre aí em Gênesis 1. Vamos começar do
começo. Gênesis 1, 26 a 28. Só dando uma dica, se você não faz caixinha pro dia do velório de alguém, faça um seguro de vida. Deixa pra tua família, vai te ajudar também no dia do teu velório, viu? Como diria a Pamela na viagem, vira pra pessoa do teu lado e fala assim, você vai morrer. Ela soltou essa lá na Argentina, vira pra pessoa do teu lado e fala assim, você vai morrer. Obviamente foi um contexto de que tudo isso iria passar, né? Ela não estava profetizando a morte de ninguém, mas tudo isso vai passar, um dia a gente vai morrer. Mas virou a segunda piada da viagem. Ai, ai. Deixa eu contar uma outra história aqui. Eu lembro do dia que eu fui fazer uma cirurgia na coluna. Eu tive que colocar uma prótese na minha coluna. E aí, foi eu e um amigo meu para o hospital. E eu virei para ele, digitei todas as minhas senhas, todas as minhas aplicações, tudo que eu tinha que a minha esposa precisasse, assim, talvez precisasse saber se algo acontecesse comigo, eu escrevi no meu bloco de notas do celular, aí ele entrou no hospital comigo. E eu falei, Caio, se algo acontecer comigo nessa cirurgia, fala para minha esposa que todas as aplicações, cara, tudo, desde a Previdência até o Bitcoin, tá tudo anotado aqui, para ela procurar essas pessoas aqui, estão as senhas, tudo. E eu fui pra cirurgia, tranquilo, pensando, cara, se algo acontecer, pelo menos minha esposa sabe o que tem que fazer. Quando eu saio, a minha esposa vem falar comigo. Meu, por que você mandou o Caio falar comigo? Aí eu não mandei o Caio falar com você, eu falei pro Caio que se algo acontecesse comigo... Aí quando eu entrei na cirurgia, ele já foi falar com ela. Pô, o César deixou aqui, todas as senhas, porque se algo acontecer com ele... Imagina o desespero dela durante a cirurgia. Não faça isso, tá bom? Fecha parênteses. Gênesis 1, 26 a 28. Graças a Deus você não precisou usar, né, amor? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ponto importante, Deus escolhe desde Gênesis uma família para iniciar o governo sobre a terra. Deus escolheu Adão e Eva e falou, frutifique, multiplique. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E quando ele está falando o homem no começo, ele está querendo dizer o homem como ser humano. E aí ele traz uma explicação logo em seguida ali, quando a gente lê aqui, no versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Então o ser humano é criado à imagem de Deus. E ele explica, homem e mulher os criou. Só existe frutificação e multiplicação numa família quando existe um homem e uma mulher se relacionando. Sabe, Deus ele deixa muito claro a forma de governo que ele queria. Ele queria que o casal, Adão e Eva, viessem a governar sobre os animais, que ele viesse então a gerar domínio sobre a terra. Foi dessa forma que Deus começou lá em Gênesis. Muita coisa foi acontecendo no meio do caminho. Muita distorção no contexto de família foi acontecendo no meio do caminho. Mas é claro na palavra, e se a gente lê a palavra e vive a palavra, nós não somos evolucionistas, nós somos criacionistas. O que é isso? Nós acreditamos que Deus criou todas as coisas. Nós não somos feito do nada, criação do nada, que vai gerando uma evolução de uma molécula, que vai gerando outra molécula, que de repente vira e daqui a pouco os macacos começam a se tornar homens. Nós não acreditamos no evolucionismo, nós acreditamos no criacionismo. Então Deus cria de maneira intencional dois seres humanos, homem e mulher, para se relacionar. Gênesis 2:24 também é muito interessante, porque é uma passagem que a gente ouve muito, principalmente em casamento. Né? Em casamento, os pastores
sempre falam sobre isso. Gênesis 2:24, abre aí, na página seguinte. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Jesus usa essa passagem nos evangelhos. Se você ler lá em Marcos 10 e Mateus 19, você vai ler Jesus falando sobre isso. Se você ver em Efésios 5, Paulo vai falar sobre isso também, a mesma frase. Ou seja, desde o princípio, lá no Antigo Testamento, replicado no Novo Testamento com Jesus e com Paulo, vem essa frase que a gente ouve nos casamentos, de que deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Sabe, o diabo ele tem tentado destruir o conceito de família desde o Jardim do Éden. Ele tem tentado destruir no pós-Éden, antes da cruz. Ele tem tentado destruir no pós-cruz e ele está tentando destruir até hoje. Porque se é a forma de governo de Deus, o diabo vai tentar contra essa forma de governo de Deus. Quando a gente vê, por exemplo, lá no Jardim do Éden, o casal Adão e Eva, já começa um BO por conta das meias-verdades. Você já parou para pensar? Quando a cobra vira e fala, você não vai morrer. Deus já tinha falado, vai morrer. E a cobra fala, não, você não vai morrer. Ela está contando uma meia-verdade, porque eles não iriam morrer na carne, mas uma morte espiritual aconteceu quando o pecado entrou no mundo. Então, é uma meia-verdade, porque eles realmente não morreram naturalmente, morreram espiritualmente. E dessa forma, com uma meia-verdade, a cobra conseguiu enganar. Sabe como que Jesus conseguiu vencer a tentação no deserto? Com a verdade completa. Porque o diabo conhece a palavra. Na tentação de Cristo, lá no deserto, no Novo Testamento, você vai ver, o diabo chega e fala assim, mas está escrito. E aí Jesus fala, mas está escrito o quê? Ou melhor, o diabo fala, está escrito o quê? E Jesus fala, está escrito o quê? E o diabo fala, mas está escrito o quê? E Jesus volta e fala, mas está escrito o quê? A pergunta que eu te faço é, quantos você consegue debater quando o diabo vier com uma meia-verdade sobre você? O diabo chegou para Jesus e falou, os teus anjos deram a ordem, pula daqui. Aí Jesus vira e fala assim, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Será que a gente tem a palavra dentro de nós para combatermos as meias-verdades que o diabo vai tentar colocar sobre as nossas vidas, ou a gente está caindo no primeiro, está escrito o quê que ele coloca diante de você? Consegue entender o que eu estou falando? Nós precisamos da verdade, a verdade completa. Jesus morreu, lembra disso, Jesus morreu, não morreu? Mas completa a frase comigo, ele ressuscitou. Então fala, Jesus morreu. Se você para por aí, você fala assim, Jesus morreu pelos nossos pecados, é verdade? É, meia verdade, porque ele também ressuscitou. Então fala a verdade completa, Jesus morreu e ressuscitou, porque essa é a diferença do cristianismo. Todos os outros deuses que passaram pela terra, que hoje são venerados, que são deuses em outras religiões, que passaram pela terra, morreram e não ressuscitaram. O único que está vivo é o nosso Senhor. Essa é a verdade completa. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Outra coisa que o diabo tentou sobre a família, então sobre o casal, Adão e Eva, sobre os irmãos. Caim e Abel, o primeiro assassinato, já acontece logo na primeira família. De repente você está olhando para a tua vida e falando, nossa, minha família está um pouco bagunçada, está precisando de um ajuste. Tá, deixa eu te falar, os caras conseguiram causar lá no começo. Deus precisou apertar o reset. Logo depois dessa bagunça toda, Deus teve que dar o reset através do dilúvio. Sabe, mas Deus sempre tem um caminho de redenção e restauração. Sempre há um caminho na bagunça que você está vivendo de como você sair desse lugar. Por mais impossível que pareça, Jesus consegue fazer. O nosso Deus é o Deus do impossível, amém? Tem gente que está brincando de cristianismo e esquece que o diabo não está de brincadeira. O diabo não está brincando de ser diabo. Ele não está brincando de matar, roubar e destruir. Ele está levando a sério a tarefa dele. Ele está levando a sério o roubar os teus sonhos de ter uma família. O matar o seu anseio de casar, de ter filhos. O destruir a tua família que talvez já está consolidada. Sabe, se a gente não tiver convicção de que ele não está de brincadeira, a gente vai viver um cristianismo de brincadeira.
E viver um cristianismo de brincadeira é viver um cristianismo leviano. É viver um cristianismo que não mergulha na palavra, que não ora, que não jejua, que não busca Deus, que não se engaja no perdão, no arrependimento. Sabe, que não vive um cristianismo do que a palavra está falando. E eu quero encorajar, Caminho Santo, nós não seremos uma igreja leviana em relação ao cristianismo. A gente vai viver o cristianismo. Então, se a Bíblia fala que o casamento é entre um homem e uma mulher, nós vamos celebrar casamentos entre homens e mulheres. Se a Bíblia fala, então, que nós precisamos viver arrependimento e perdão, nós vamos viver arrependimento e perdão. Se a Bíblia fala sobre sermos generosos, nós vamos ser generosos. Se a Bíblia fala sobre tantas coisas, sobre servir, nós vamos servir. Todo mundo aqui na viagem missionária foi isso, foi generoso, foi servir, foi entregar o teu dinheiro, o teu tempo e o teu talento para outras pessoas. Sabe, nós precisamos nos engajar na verdade completa da palavra. Agora, um ponto importante é, Deus ama tanto a família que quando ele resolveu dar o reset que eu estava falando do dilúvio, ele separou uma família para construir tudo novamente. Ele começa por uma família, o plano não deu tão certo assim, ele teve que reestruturar o plano e aí ele continua o plano dando reset através de uma nova família. Gênesis 6, pula um pouquinho mais para frente, você estava em Gênesis 2, anda um pouquinho. Gênesis 6, 7 a 9. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Eu oro para que você venha a ser, então, aquele que Deus olha e acha graça sobre a tua vida. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo. Eu declaro sobre você que você vai ser um ser humano, um filho de Deus, uma filha de Deus justo e perfeita em suas gerações. E aqui ele termina falando assim, Noé andava com Deus. Cara, eu gosto tanto desse finalzinho, ele é tão simples. Mas sabe, eu quero falar assim, o Jota, no dia do teu velório, Jota, o Jota andava com Deus. Você entende o que eu estou falando aqui? Pode ser em vida também, né, Jota? É melhor, né? Hã? No aniversário. No teu aniversário. Boa, deixa eu mudar aqui o assunto. Faz um corte aqui rapidinho, edita aqui o vídeo. Jota, no teu aniversário eu vou falar, o Jota anda com Deus. Sabe, a gente precisa, quer dizer, eu gosto de, eu gostaria de ser reconhecido como uma pessoa que anda com Deus. E foi exatamente porque ele andava com Deus, porque ele era justo, porque ele achou graça aos olhos do Senhor. Deus pegou a família dele e falou, ei, essa família aqui, eu vou usar para colocar na arca e vou dar um reset no mundo. Sabe, eu creio que nós precisamos viver de acordo com aquilo que a nossa fé professa. Sabe, se Deus fala para nós que nós somos santos, ou a palavra diz, sede santos, pois eu sou santo, que a gente vem andar em santidade. Sabe, tem tantas coisas que a gente tem que se apropriar das verdades da palavra, mas essa passagem ela mexe muito comigo, porque continuando no versículo 18, fala assim, ó, contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Olha que interessante. Quando Deus te abençoa, Ele te abençoa não só a tua geração, mas as próximas gerações. A tua justiça, você andar com Deus, está levando bênção para as próximas gerações após você. Está levando esse lugar de restauração, de salvação, de cura. Obviamente a salvação ela é individual, mas você abre caminho e acesso para que as próximas gerações que vêm depois de você, os teus filhos, os teus netos, os teus parentes, possam acessar esse lugar. Então a bênção não é individual somente, ela é para a tua família. Quando o Senhor chama Abraão, olha que interessante, quando ele chama Abraão, lá em Gênesis 2:3, ele faz uma aliança com ele faz uma aliança com o indivíduo Abraão, mas ele está levando uma bênção para toda a família de Abraão dali para frente, para toda a sua descendência. Gênesis 12, um pouquinho mais para frente, no versículo 3. Ora, o Senhor disse a Abraão, na verdade ainda Abrão, não tinha nem mudado o nome dele ainda. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele faz aliança com o indivíduo, mas a bênção vai para todas as famílias. Talvez você, na tua casa, na tua família, você, esse ponto de aliança com Deus, creia que o milagre vai acontecer e eles serão benditos no Senhor também. Ah, pastor, mas você não conhece meu filho, você não conhece minha filha, você não conhece meu marido, você não conhece minha esposa, você não conhece não sei quem. Eu não conheço mesmo e talvez não vou conhecer, mas o Senhor conhece. E você pode ser esse canal de bênção para eles. Sabe? Continuar orando, continuar regando, continuar confiando, continuar dando um passo de fé, acreditando que o milagre pode acontecer, que o sobrenatural pode acontecer. Meu amigo, é o combustível perfeito que Deus precisa para simplesmente agir na tua vida e na tua família e de repente você vê as coisas acontecendo. Sabe? Eu te falo, eu seria uma das pessoas que há 15 anos atrás você ia me encontrar numa rede. Você nunca ia falar, esse cara vai ser pastor liderando uma viagem missionária para a Argentina. Mas Deus fez. E eu creio que Ele vai fazer de novo. Amém? Você pode ser esse ponto de aliança com Deus na tua casa, para os teus descendentes receberem a bênção. Quando a gente fala de propósito, a gente precisa perceber que a Bíblia apresenta um Deus que não pensa somente no indivíduo que está fazendo a aliança do propósito, mas ele pensa em família. Já viu aquela frase? Deus não une apenas pessoas, une propósitos. Quem já ouviu essa frase? É bonito, né? Até a primeira briga, até a primeira discussão. Aí vem para o aconselhamento, aí a gente reforça. Deus uniu propósitos. Por isso que é importante, antes de casar, você conversar com o teu namorado, com a tua noiva e perguntar, cara, o que Deus tem para a tua vida? Porque deixa eu te falar, tem pessoas que falam assim, ó, eu vou casar com fulano, legal. Aí casou. Ainda mais agora que a gente está num processo de conhecer a igreja aqui, né? Vocês que são jovens casais, fiquem uma boa dica. Antes de dar um passo pro altar, conversa com a gente. Senta com a gente. Eu quero ouvir tua história, eu quero te conhecer. Eu quero saber, eu quero ouvir, eu quero entender. Vocês conversaram sobre casamento? Sobre filhos? Aí a esposa está querendo ter 5 filhos e o cara fala, mano, eu quero ter só um. E aí, quem vai ceder? Aí o outro fala assim, não, o meu chamado de vida é ir para a África. E a outra está falando assim, não, o meu chamado de vida é ser uma empresária aqui em Jundiaí. Vai ter problema. Estou falando que não dá para fazer. Dá para fazer. Tem como fazer. Tem como as coisas acontecerem. Mas se não conversar no namoro, vai virar briga no casamento. Você entende o que eu estou falando? Então conversa com a gente. E a gente vai celebrar casamentos aqui, para a honra e glória de Deus. Eu amo fazer casamento. Cara, eu adoro quando as pessoas me convidam para fazer um casamento. Putz, é uma alegria para mim. Eu estou num momento tão importante para aquelas pessoas, né? Talvez foi a última opção que ela teve, mas assim, eu me sinto tão legal de estar lá. Né? Foi o último suspiro, tipo assim, pastor César, me ajuda. Enfim, mas eu amo estar lá nos casamentos. Só que eu amo que os casamentos também durem. Eu lembro uma vez que eu celebrei um casamento que durou 30 dias. É verdade, eu fiquei tão triste, lembra? Né? Eu lembro que eles me deram um voucher para ir num restaurante com a minha esposa. Eu ainda falei, amor, ainda bem que a gente foi na semana seguinte, porque de repente a gente podia perder o voucher. Falei para ela. Eles, pastor, muito obrigado por você ter celebrado, toma aqui um voucher. Eu falei, amor, vamos pegar esse voucher, vamos usar, tá? A gente foi. Aí passou um mês, cara, os caras terminaram. Eu olhei assim, eu falei, cara, mas como assim? Tipo, não pediu ajuda, não pediu o que aconteceu? Enfim, BOs externos que não vem ao caso. Agora, a gente como igreja, a gente quer alinhar as estruturas de casamento, de noivado, para evitar problemas no casamento. Você entende? A decisão final de subir no altar vai ser sempre do casal. Mas tem coisa que a gente precisa falar como pastores, como líderes, que a gente tem que perguntar. Sabe, lá em São Paulo a gente estava numa igreja que ela era um pouco maior do que a Caminho Santo, né? Estão rindo, cara? Era uma igreja um pouco maior que a Caminho Santo. E aí, às vezes, a gente celebrava alguns casamentos de pessoas que a gente não tinha tanto contato. Eram membros da igreja, que frequentavam a igreja, que precisavam de um pastor, caía num formulário, e a gente ia lá. E eu sempre sentava com esse casal, né? Antes de celebrar o casamento, eu não chegava lá no dia do nada e falava, oi, tudo bem, pastor, sai daqui, vamos lá, vamos celebrar e tchau. Não, eu marcava um café com eles para conhecer, para ouvir. Falar, cara, como é que vocês se conheceram? Qual que é a história de vida de vocês? O que vocês carregam, sabe, de sonho de vida, de planos?
sabe, sei lá, de planejamento familiar. O que você... Vocês já aceitaram Jesus? Eu tenho que fazer essa pergunta. Sabe, são coisas às vezes básicas, mas que é muito importante para a gente conhecer. E na Caminho Santo, deixa eu te falar, a gente também precisa disso. Sabe, não sai tomando as tuas decisões sozinho e depois manda uma mensagem no WhatsApp desesperado porque não conseguiu nenhum pastor para celebrar teu casamento, você vai ter que pedir para mim. Me procura antes. Se você está debaixo desse rebanho, Caminho Santo, deixa eu te falar, você tem 2 pastores para pastorear a tua vida. Nos procure. Fica a dica para os noivos. Amém? Quem aqui está solteiro? Levanta a mão. Não, levanta a mão bem alto. Levanta, mano. Vocês estão com vergonha? Eu tô te dando a chance agora, Jota. Sabe o que é pior? É que os homens estão olhando pra mim em vez de procurar no salão, cara. Os caras estão assim, pastor, eu tô solteiro. Mano, eu acabei de dar a chance, levantei a bola, é só cortar. Voltando para a palavra. Deus une propósito. Eu creio nisso. Deus une propósito. Eu não estaria pastoreando o Caminho Santo se Deus não tivesse unido o meu propósito com o propósito da Pamela. Sabe? Uma pessoa que nunca encrencou comigo por ter uma vida ministerial de viagens, por exemplo. É um chamado que Deus tem sobre a minha vida. Deus falou que eu ia pregar sobre as nações, nas nações. Cara, se você tem uma esposa que quer você do teu lado 24 horas, 7 dias por semana, você vai cumprir esse chamado de Deus como? Ah, vamos junto, vamos, mas ela tem um chamado também para a área dos negócios, do trabalho. Ela trabalha numa multinacional. Ela tem o trabalho dela. Ela tem as tarefas dela. Ela não consegue viajar. Eu tenho uma vida 100% ministerial. Eu tenho muito mais liberdade para poder ir viajar do que ela. Agora, se ela não entende o chamado que Deus tem sobre a minha vida e não me ajuda nesse propósito, ficando em intercessão, me liberando, sem ficar pesando, porque às vezes também, né, tem aquela mulher que libera ou aquele cara que libera, mas assim, putz, cara, pesa tanto que é melhor ficar. Não seja, né, Eu agradeço, estou agradecendo publicamente aqui, ó. Então Deus vai unir propósito, você precisa impulsionar essa pessoa que você está se relacionando para mais perto de Jesus, para viver o que a pessoa está vivendo, o que Deus tem para essa vida. Deixa eu te falar uma coisa, namoro, se você está namorando hoje, você tem que fazer um balanço. O meu namoro está me colocando para mais perto de Jesus ou me afastando de Jesus? Se o teu namoro te afasta de Cristo, não avança para o noivado. Se o teu noivado não te aproxima de Cristo, não avança para um casamento. Você entende? Por quê? Porque o impulsionar um do outro precisa ser para a cruz de Cristo, para o chamado de vida, para estar junto nesse contexto, para que se forme uma família saudável, porque senão a gente forma uma família desestruturada. E de problemas familiares a gente já tem bastante para resolver, não é verdade? Olha que interessante o que Deus faz através da família. Restauração de irmãos, lá na história de José. Quem já leu a história de José? Se você nunca leu, entra no plano de leitura da Caminho Santo que você vai ler. Esaú e Jacó, restauração de irmãos. Olha aqui, um outro BO. Talvez você foi esquecido pelo teu pai terreno, mas Deus não esqueceu de você. Jessé foi esquecido por Davi, mas os planos de Deus eram tão... Jessé se esqueceu de Davi. O que eu falei? Ah, não, vocês estão ouvindo errado. Deixa eu explicar. Vocês não entenderam. Jessé se esqueceu de Davi. Obrigado. Talvez os teus pais terrenos te esqueceram em algum momento, mas Deus não se esqueceu de você. Talvez você sofreu um trauma na tua família, mas Deus é um Deus de restauração. Sabe? Esse Deus, talvez você pense, é só obra do acaso. Deixa eu te falar, você não é obra do acaso. Talvez não foi da vontade inicial dos teus pais terrenos, mas sempre esteve nos planos de Deus. E talvez você vai ter que lidar com isso. Eu sinto muito se a tua história é essa, mas Deus é um Deus de restauração. Eu sinto muito se você passou por uma luta nessa área, mas Deus vai pegar essa tua luta. Se você entregar para Ele, vai se transformar agora numa arma poderosa nas mãos de Deus para contra-atacar aquele ataque do inferno sobre a tua vida.
foi uma tentativa de destruição. Na mão de Deus é uma possibilidade de restauração. E a gente precisa dar vazão para isso. Sabe? Olha aqui, primeiro mandamento com promessa. Quem lembra dos 10 mandamentos? Vamos lá. Primeiro. Não, estou brincando, não vou fazer chamada oral agora da escola bíblica. Mas tem um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe. Por que é mandamento com promessa? Porque tem uma promessa depois dele. Para que te prolongue os teus dias aqui na terra. Então, a honra ao pai e mãe está lá nos 10 mandamentos, uma coisa importante para a gente viver. E nos 10 mandamentos, a gente vai ver que 2 deles são ligados diretamente à questão familiar. Honrar pai e mãe e não adulterar. Sem contar o outro que fala sobre a gente não cobiçar a mulher do próximo. Então assim, Deus está deixando claro nas Escrituras o quanto ele se importa com a família. Sabe, eu podia ficar horas falando aqui sobre as famílias do Antigo Testamento. Mas vamos falar um pouquinho de Jesus aqui, vindo para o Novo Testamento. Jesus, ele veio abrir um caminho para nós podermos entrar agora na família de Deus. Por meio do novo nascimento, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você crê no teu coração que Ele é o Salvador, Ele é o Senhor que veio aqui na terra, que nasceu como homem, que morreu pelos nossos pecados, que ao terceiro dia ressuscitou, que subiu aos céus, Ele nos perdoou dos nossos pecados, nos trouxe cura, nos trouxe libertação. Quando você crê nisso e confessa com a tua boca, você se torna um filho de Deus. E Jesus, como filho, é quem abre o caminho para nós sermos agora não só herdeiros de Deus, mas co-herdeiros com Cristo. Herdeiro é só para aquele que é abaixo daquele que faleceu, daquele que ficou, daquele que deixou a herança. Eu sou, por exemplo, herdeiro. Os meus pais morreram, eles deixaram bens e eu fui lá e eu peguei os bens para mim e dividi com a minha irmã. Isso é você pegar herança. Jesus nos deixa uma herança celestial. Ele morreu, ele ressuscitou e agora a gente tem entrada para o reino de Deus. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quem aqui já pegou uma herança da tua família? Porque morreu, né? Obviamente, você não matou ninguém para que isso acontecesse. Quem já herdou alguma coisa? Levanta a mão. Tá. Deixa eu te falar. É bom você herdar. Não é ruim. Pô, é um dinheiro que você não contava, é uma casa que você não contava, que você pode alugar, que você pode vender, é um bem que você pode fazer um monte de coisa. O problema é que você herda dívida, né? Aí, ainda bem que Jesus pagou todas as nossas dívidas. A nossa herança celestial, ela é muito poderosa, muito maior do que a nossa herança terrena. Mas deixa eu te falar uma coisa. É muito bom herdar, mas eu diria que talvez é muito bom você deixar uma herança. E eu quero te encorajar a deixar uma herança para os teus filhos, para os teus netos, mas não só uma herança financeira. Se você puder não deixar dívida, já está muito bom. Se você puder não deixar dívida e ainda deixar um recurso, um bem material, é muito bom também. Mas eu queria te dizer que a herança, ela é muito mais do que só uma questão financeira. Eu diria para você que a herança espiritual, o legado espiritual que você deixa para os teus filhos, ele é muito mais poderoso do que qualquer recurso que você possa deixar aqui na terra. Então, construa na tua família um legado espiritual. Isso é importante. Construa no teu casamento um legado espiritual. Porque os teus filhos vão herdar isso. Os teus netos vão herdar isso. E todos os outros que virão após vão herdar isso. Sabe, quando eu falo de caminho santo, eu penso muito no legado que vai ficar para as próximas gerações. Eu falo, né, a Lara às vezes brinca e fala, papai, um dia essa igreja vai ficar para mim. Muito engraçado, né? Tipo, visão de criança. Um dia essa igreja vai ficar para mim. Eu falo, eu vou deixar caminho santo e muitas coisas espirituais, mas você precisa se encontrar preparada para assumir o legado que vai cair sobre a tua mão. Porque não adianta você passar um legado para quem não tem experiência para receber esse legado. Você já ouviu testemunhos de pessoas que receberam fortunas e depois perderam tudo? Então que a gente venha preparar as próximas gerações para receber o legado que a gente está construindo. Amém? Para que se torne um legado que venha multiplicar. Olha o que João 14 fala. Abre aí, João 14, lá no Novo Testamento. Jesus falando aqui para nós. Não se turbe o vosso... versículo 12. João... Aliás, desculpa. Eu falei João 14, né?
João 14:1. João 14:1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Olha Jesus falando aqui, ei, estou indo para preparar morada para vocês. Então tem espaço para todo mundo. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus falando aqui da promessa de quando ele vir, ele vai nos resgatar e a gente vai estar numa família celestial junto com ele. Começou com uma família lá no Éden, vai terminar com uma família no céu. Que a gente venha viver a expressão dos céus na terra enquanto a gente está vivo aqui. Mesmo, continuando, versículo 4, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Jesus então disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não é sobre outros deuses, outras religiões, é sobre Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ou seja, às vezes a gente está numa conversa com parentes, com pessoas próximas, a gente está trocando uma ideia, e a pessoa fala, não, todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Talvez você não está querendo entrar num debate teológico com algum parente teu, mas você concordar com uma mentira dessa é você permitir com que essa pessoa não tenha acesso a uma verdade. Você não precisa discutir com a pessoa, mas você precisa colocar o teu ponto de vista, a tua fé, a tua crença. E as pessoas estão lá, não, todos os caminhos levam a Deus e eu pratico o bem. Pô, que legal que você pratica o bem, que bom, tem que praticar o bem. Também acho que tem que praticar o bem. Mas a nossa fé, o cristianismo, Jesus está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Ou seja, se não entrar pela porta estreita, chamar Jesus, não vai ser no céu que a gente vai se encontrar. Você entende o que eu estou falando? Obviamente você não precisa pregar, você não precisa ser o mensageiro do Apocalipse, né? Porque tem gente que faz aquela coisa de evangelismo por terrorismo, você já viu? Você quer ir para o céu ou para o inferno? Quer ir para o inferno? Continua na tua vida. Quer ir para o céu? Aceita Jesus, repete essa oração aqui junto comigo. Não é assim. Porque evangelismo por terrorismo, ele tem prazo de validade de conversão. As pessoas entregam, fazem uma oração, mas e aí? Ela entrou pela porta estreita. Mas o que Jesus fala? Entrai pela porta estreita e andai pelo caminho estreito. Tem muita gente que entra pela porta estreita e começa a andar pelo caminho largo. Muita gente começa a se desviar do cristianismo e eu pergunto, de qual cristianismo está se desviando? Eu não sei qual o cristianismo que foi pregado. Que a gente venha pregar a verdade da palavra para que a conversão seja uma conversão frutífera. Pessoas que tomaram a decisão, entenderam o que é o cristianismo de verdade. Uma outra coisa aqui, ó. João 1, 12 e 13. É por meio do novo nascimento que nós nos tornamos filhos de Deus. João 1, 12 e 13. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Por isso que o novo nascimento, depois vai ler lá a história de Nicodemos, quando Jesus fala do novo nascimento e tudo mais, é muito interessante. É o novo nascimento que dá a entrada para esse lugar de família de Deus. Então, se você nunca entregou a sua vida para Jesus, nunca fez uma oração de entrega, né? Talvez você creu, mas você nunca confessou com a tua boca. Essa noite, eu quero te fazer um convite. No final do culto, você vai sair do teu lugar, você vai vir aqui na frente, você vai pedir para alguém orar por você. Porque esse momento de novo nascimento é o momento que acontece o quê? A morte que Deus tinha falado no Jardim do Éden, que aconteceu por causa do pecado, é a vida que agora é colocada sobre aquela morte. É o novo nascimento. Você morreu no Espírito, agora você vai nascer de novo no Espírito. Você não vai voltar para o ventre da tua mãe, mas você vai nascer de novo. Você nasce de novo no teu Espírito. E é isso que a Bíblia fala que tem festa nos céus. Quando um pecador se arrepende e se converte, é o dia que a celebração nos céus está acontecendo. Isso precisa acontecer com todos nós que queremos seguir Jesus. Jesus fala em Mateus 6,10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu estou indo para o final aqui já, acompanha aqui comigo. Da mesma forma que é o relacionamento no céu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo,
nós devemos refletir esse mesmo relacionamento aqui na terra através da nossa família. É uma relação de entrega constante, um pelo outro. É uma relação de amor, de honra e de paz. Sabe, eu creio que a vontade de Deus para as nossas famílias é que elas se relacionem entre si, assim como a Trindade se relaciona nos céus, para que nós venhamos refletir isso aqui na terra. É desse jeito que a gente vai viver o reflexo do céu na terra. Quanto mais próximos de Jesus, quanto mais intimidade com o Espírito Santo, quanto mais comunhão com o Pai nós tivermos individualmente, a nossa família ter como família, a gente vai começar a virar um reflexo de família aqui na terra. Sabe, a gente não pode viver uma vida leviana na nossa casa e uma vida muito intencional fora de casa. Né? Teve um dia que eu fui colocar minha filha para dormir e eu estava com pressa. Sei lá por que eu estava com pressa, tinha que fazer alguma coisa. E eu fui colocar ela para dormir. Eu, Lara, vamos lá, vamos deitar. Vem, corre, já escovou o dente? Beleza, então vamos embora, deita. Cadê o cobertor? Filhinha, papai te ama. Beijo. Ela virou para mim e falou assim, pai, eu quero que você me coloque para dormir assim como você faz com os voluntários de áreas executivas. Você faz com tanta excelência na igreja e aqui agora você me coloca para dormir de qualquer jeito? Cara, aquilo para mim foi tipo um... Falei, mano, é verdade. Eu tô lá na igreja, servindo, e não sei o que lá, andando a 2ª milha, a 3ª milha, a 4ª milha, a 5ª milha com os voluntários, e não sei o que lá, e tal. E aí na hora de colocar minha filha, eu coloco ela de qualquer jeito pra dormir. Às vezes eu tô nessa correria, né? Quem às vezes vive numa correria? Só eu? A esposa vira e fala pra mim assim, eu quero que você faça agora como se fosse um aconselhamento de gabinete. Às vezes a gente está entregando o melhor na rua e deixando o resto dentro de casa. Sabe quando você vai fazer as coisas com pressa? Ela falou, você não aconselha com pressa. Quando você vai receber alguém para aconselhar, você fica lá, tempo, e ouve, não sei o que lá. Então agora você vai ter tempo, você vai ouvir. Aí eu falo, amém, claro, desculpa, perdão, tá tudo certo. Mas você entende? Às vezes a gente dá o melhor para fora e deixa o resto para dentro. É tipo Brasil exportação de café. A gente exporta o melhor café. E aqui dentro fica lá com 3 corações, pilão. Entendeu? Nada contra essas marcas assim, mas se você toma café, você sabe que aquilo lá não é café, é verdade. Sabe, que a gente venha separar o melhor para nossa casa. Né? Nessa vida toda de correria e tantas coisas que a gente faz ministerialmente falando, né? Já estou embarcando num outro desafio que Deus colocou na minha vida agora para esses próximos dias. E eu falei, cara, na verdade minha esposa teve essa brilhante ideia ontem e foi um tempo muito bom. Ela falou assim, amor, amanhã eu quero que você vá almoçar com a Lara. Só você e ela, pai e filha. Eu falei, cara, como eu casei bem. Minha esposa é demais. Eu não tinha pensado nisso, mas é uma ótima ideia. E eu fui almoçar só com ela antes de vir para o culto. Né? A gente passou aqui, descarregou todas as coisas e a gente foi almoçar e voltamos. E foi um tempo tão bom de pai e filha. Não que não é bom quando a minha esposa tá, é muito bom. Mas um tempo só de pai e filha, a gente foi comer, a gente ficou conversando da vida, trocando ideia, falando, né? Ela começou a falar do coração dela, eu comecei a falar do meu coração, a gente começou a conversar, tipo, simplesmente se relacionar, porque nesses próximos dias vai ser tudo tão corrido, que eu falei, caramba, cara, tipo, um tempo precioso como esse é eu separar boa parte daquilo que eu tenho para depositar naquilo que daquilo que verdadeiramente importa para mim. Porque deixa eu te falar uma coisa, no final do dia o que vai sobrar do teu lado é a tua família. São aqueles que estão do teu lado. Que seja assim na tua família, na tua casa, que seja assim na igreja, na tua família espiritual também. Amém? Nós precisamos cuidar da nossa casa para depois cuidar das coisas de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos fazer uma boa governança daquilo que Deus confiou nas nossas mãos, do nosso lar, para depois a gente começar sabe, viver 100% daquilo que Deus tem nas nossas vidas, ministerialmente falando. Porque às vezes a gente vai ficar com um anseio muito grande ministerial, mas as coisas lá em casa não estão ajustadas o suficiente para ser uma base de estrutura, para te suportar, para te sustentar, enquanto você estiver na tua atividade ministerial e fazendo o que você tem que fazer, e correndo com o que você tem que correr, enfim, fazendo tudo. E seja isso ministerialmente, seja isso profissionalmente, seja isso em qualquer área da tua vida, que você esteja primeiro alinhado na tua casa, no teu lar. 1 Timóteo 5,8 fala assim, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente.
Olha que pesado que a Bíblia fala sobre a gente negligenciar o cuidado do nosso lar. E para encerrar, o diabo ele tem atacado tantas áreas nos casamentos e nas famílias. Por exemplo, ideologia de gênero. A gente precisa combater isso com uma identidade firmada em Cristo. Quem Deus te criou para ser. Sabe, Jesus, ele te ama do jeito que você está, mas ele te ama tanto que ele não vai permitir que você fique assim pro resto da tua vida, ele quer te transformar. E ele quer te transformar à verdade, à luz das Escrituras. Então vem do jeito que você está, mas ele vai te transformar. Sabe, Deus estabeleceu uma distinção clara de gênero, masculino e feminino. Embora exista uma igualdade entre seres humanos, que é a imagem e semelhança de Deus, há também uma diferença, homem e mulher. E essa diferença, ela envolve questões específicas de procriação, de unidade, de continuar aquilo que Deus está depositando sobre as tuas mãos hoje para as próximas gerações. Um outro ataque do diabo é a insubmissão. Tem pessoas que não sabem viver em submissão. E aí começa a atacar os casamentos, as famílias, os noivados e os namoros e tudo mais com uma questão chamada insubmissão. Nós precisamos de uma visão correta de alinhamento sobre o que é submissão. Submissão não é eu falar e a minha esposa ficar quieta e dizer amém para tudo. Submissão é ela estar junto comigo numa missão. Eu junto com ela numa missão. Nós estamos juntos, submissos uns aos outros, sob uma missão, sob uma responsabilidade. Não só minha, não só dela, mas nossa. Divórcio. Tem tantas famílias hoje passando por divórcio, dentro da igreja e fora da igreja. Eu diria que o índice de divórcio dentro da igreja não é muito diferente do índice de divórcio fora da igreja. O que a gente está fazendo de errado na construção das nossas famílias? Como é que a gente vai querer falar de exemplos de família se a gente não consegue sustentar um casamento? Se o homem não consegue sustentar a sua família, a sua esposa, se a esposa não consegue sustentar, e eu não estou falando só de provisão financeira, estou falando de um alinhamento entre dois seres humanos. Nós precisamos viver um lugar de arrependimento genuíno e de perdão. Não é fácil, mas a gente tem que andar uma segunda milha nos nossos casamentos. A gente não pode aceitar tanto divórcio. Eu não estou querendo colocar um peso se você é divorciado, se você é divorciado. Tem N situações, N questões, tem tantas coisas que acontecem. Só estou dizendo que a gente não pode simplesmente aceitar. Tipo assim, aconteceu. Mais uma vez. Isso é comum. Não tem. A gente precisa viver um alinhamento bíblico para os nossos casamentos, para as nossas famílias. Aborto. Gente, a gente está vivendo uma sociedade hoje que a gente está salvando ovo de tartaruga e está matando criança no ventre. Eu não sou contra salvar ovo de tartaruga, mas eu sou contra a gente permitir com que o aborto seja legalizado. Você entende o que eu estou querendo falar aqui? Se o aborto não está, ou melhor, se está sendo uma opção aborto, que a gente vem então dar uma outra resposta para o mundo, em vez de falar que a gente é contra o aborto, por que a gente não começa a falar mais de adoção? Essa é uma boa resposta para a questão do aborto. Sabe, por que a gente não dá um avanço no passo de adoção? Aliança, tem tanta quebra de aliança, tem tanta aliança que ela é mal feita. Tem gente que só casou, sabe como? Juntando as escovas. Quem já ouviu falar dessa? Juntou a escova, começou a morar junto. Deixa eu te falar. Tem hora que a gente tem que botar as coisas no trilho. Você precisa ter um casamento no civil. Você precisa ir lá no cartório. Casar, literalmente. Você precisa pedir para os teus pastores fazer uma oração por você e abençoar. Mas pastor, não tenho dinheiro para fazer uma festa. Não é a festa que faz o casamento. Tudo aquilo que acontece é simplesmente para que a bênção de Deus venha sobre você e um ministro do evangelho venha orar e abençoar o teu matrimônio. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Sabe onde eu e minha esposa casamos? Nós casamos em 2009, quando nós ainda não conhecemos a Jesus e nós fomos no cartório casar. Casamos no cartório. A gente nunca fez uma festa na igreja, porque a gente não era católico, a gente não era protestante, a gente não era nada. A gente botou aliança, casou no civil e começamos a viver. Conhecemos Jesus. 6 meses depois do nosso casamento, a gente entregou a vida para Jesus. 1 ano e meio, mais ou menos depois, a gente estava fazendo um seminário de cura e libertação. E eu estava sendo ministrado numa sala, ela estava sendo ministrada na outra, e eu estava sendo ministrado por um homem que era o marido da esposa que estava ministrando ela.
Olha a coincidência. E de repente, no meio da administração, ele perguntou do meu casamento. Eu falei, cara, eu nunca casei, nunca tive uma bênção. Ele falou, tá bom, vem cá. Foi lá, bateu na portinha, chamou a minha esposa, chamou a esposa dele e falou assim, amor, eles nunca casaram, vamos casar eles agora? Aí ele falou, tira a aliança. Aí a gente, tipo, não entendendo nada, assim, tiramos a aliança, demos a aliança para eles, tipo, pregaram pra gente sobre o casamento durante 5 minutos, liberaram uma bênção sobre nós, como ministro do evangelho, nós colocamos a aliança. Pronto, esse foi o nosso casamento. O casamento tem a ver com a bênção, que vem a bênção de Deus sobre a tua vida. Então tem coisa que você precisa trazer alinhamento. Sexo fora do casamento, bastardia, prostituição, enfim. Tem tantas coisas que o diabo está tentando destruir nas nossas vidas. Agora o ponto que eu quero frisar é, começamos com uma família que não deu muito certo lá no Jardim do Éden. Passamos por diversas questões aqui na história que elas sempre tiveram alguns pontos delicados. Deus deu um reset através de Noé, muitas coisas, mandou Jesus para abrir caminho para nós. Uma boa notícia para você, a gente vai terminar numa família celestial no céu. Esse é o nosso destino. Agora, enquanto a gente está aqui na terra, que a gente venha viver assim no céu, assim na terra, como no céu. Fica de pé onde você está. Eu vou pedir para a gente cantar uma canção, que é aquela canção que a gente estava cantando no louvor, que fala das famílias. Essa é boa também. Vamos cantar as duas, então. A gente faz um medley. Enquanto eu estava no louvor, eu estava pensando, isso aqui é uma boa música para a gente encerrar, porque existem distorções nas nossas famílias, muitas vezes, que a gente cresce vendo e ouvindo, mas Deus quer trazer alinhamento. Tem prisões que acontecem, às vezes, nas nossas famílias, que Deus está querendo romper, está querendo quebrar. Essa música, ela canta sobre isso. Ela canta sobre as cadeias, não canta sobre as cadeias e tudo mais? É isso aí, acertei a música. E depois a gente vai cantar esse refrão, e a gente vai cantar a outra da bênção que se derrama sobre nós. E a gente vai terminar esse culto de hoje. Pai, eu quero te agradecer. Pedir para apagar as luzes, por favor. Pai, eu quero te agradecer por esse culto, por esse momento. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, Pai, nas nossas vidas e nos nossos corações. Transforma, Senhor, os nossos lares, transforma as nossas famílias, transforma, Senhor, primeiro nós, para depois o Senhor fazer através de nós. Eu oro agora e te peço, Senhor, derrama de maneira poderosa uma unção que vai quebrar as correntes que têm aprisionado lares. Derrama, Senhor, uma unção sobre nós enquanto nós cantamos essa música como expressão do nosso coração. Sabe, eu queria que você cantasse pensando, talvez Deus vai te mostrando familiares, pessoas, situações, tantas coisas que você talvez está passando no teu lar ou na tua família. Canta essa canção como um ato profético daquilo que o Senhor vai fazer na tua vida, através da tua vida. Pai, libera, Senhor, uma unção sobre nós como igreja essa noite, para experimentarmos a tua boa, perfeita e agradável vontade. Ô Senhor, derrama sobre nós ousadia, coragem, para vivermos essas cadeias se rompendo, esses milagres acontecendo. Se entregue em adoração ao Senhor agora.